Eu passei a noite inteira acordado, tentando entender como que o BOPE entrou dentro do Complexo da Penha, se infiltrou na Serra da Misericórdia e conseguiu fazer uma das maiores operações contra o crime naquela região. E a realidade é que foi uma operação muito bem planejada. E rapaziada, eu acredito que nos últimos dias, né, o assunto que mais foi falado na internet é sobre a mega operação que a Polícia Conjunta do Rio de Janeiro fez, né? Eu sei que subiu Polícia Civil, Polícia Militar, o BOPE. Pra quem não se lembra, em 2010 teve uma operação parecida, tá? Tinha muito mais soldado, inclusive tinha o governo federal envolvido, né? Mas só que não teve tanto êxito igual teve dessa vez, né? E a gente vai estar vendo um pouquinho sobre isso, em específico falando sobre a tática, né, que ficou conhecida como Muro do BOPE, que basicamente o BOPE fez um cinturão dentro da mata, né, e acabou pegando ali os bandidos que tentavam fugir pra dentro da mata. Foi basicamente isso. E muita gente ficou se perguntando, né, como que o BOPE chegou lá em cima do morro, como que o BOPE fez pra chegar ali, porque pra quem não sabe, tá, eu tava vendo um pouquinho da geografia do lugar, uma geografia bem complexa, bem difícil, tá? É meio que uma montanha mesmo, e não é qualquer um que consegue chegar ali. Vamos tá vendo um pouquinho da estratégia que foi usada para essa operação, tá? Principalmente pelo lado do BOPE. Pra deixar claro, né, só pra lembrar, o link do vídeo original e do canal que eu retirei esse vídeo estará aí na descrição com forma de créditos, tá? Guerra é guerra, vamos tá vendo. Eu passei a noite inteira acordado, tentando entender como que o BOPE entrou dentro do Complexo da Penha, se infiltrou na Serra da Misericórdia e conseguiu fazer uma das maiores operações contra o crime naquela região. E a realidade é que foi uma operação muito bem planejada e muito inteligente também por parte da Polícia do Rio de Janeiro. E eu tentei colocar isso tudo no mapa para vocês entenderem também tudo com imagem geolocalizada e aquele padrão de qualidade que você já costuma ver aqui no canal. E só para você ter noção, o BOPE estava infiltrado dentro da Serra há pelo menos uns 2 dias e eu já vou te explicar essa situação. Eu me chamo Órfão e guerra é guerra. E a real é que tem muita coisa a ser dita no vídeo de hoje e eu espero não esquecer nada, mas tem muita informação, vou tentar falar a respeito das táticas, tanto do BOPE quanto dos criminosos que tentaram utilizar, porque no final das contas os criminosos se perderam ali, você vai perceber. Pra quem não sabe, tá, o crime organizado não leva esse nome à toa. Eu não sei se vocês chegaram a ver a matéria, né, principalmente a matéria do Fantástico, vocês veem a organização dos criminosos para fugir pra mata, portanto não teve correria, não teve desespero. Eles tranquilamente subiam um por um, né, por uma escada que tinha, né, num acesso de concreto, fila indiana ali para eles escaparem para dentro da mata. Sorte que a polícia acabou aprendendo com a operação que teve em 2010, né, e acabou fazendo esse cerco dentro da mata ali. Isso ao longo do vídeo, que eles se perderam em algum momento e não conseguiram concluir tática nenhuma. No final das contas, eles apenas falharam e acabaram se entregando para a polícia. A primeira coisa, eu quero te mostrar justamente a rota de fuga. Isso daqui é uma parte importantíssima para entender todo o contexto. Então, a primeira coisa é isso daqui. A rota de fuga que os criminosos estavam utilizando era justamente essa daqui, que foi captada por drone e eu trouxe a geolocalização aqui, eu já te mostro. Os soldados do crime, eles correram para essa região de mata. O que você já deve pensar, né, é que o BOPE já estava esperando ali. Ó. O BOPE já estava ali há muito tempo esperando justamente esse tipo de movimentação. Isso daqui foi captado pelo drone e dado as imagens aí, a CNN, eu quero que você preste bastante atenção na estrada que temos aqui, né? Uma estrada sinuosa que fecha numa curva e temos uma construção aqui no fundo. E na CNN, a imagem de drone é justamente a mesma É a estrada mesma sinuosa coisa. aqui, ó. É a exata mesma estrada e também temos a construção também ao fundo, uma outra estradinha aqui também. Cara, só uma ênfase que eu vou abrir nesse vídeo aqui, tá? Eu acho incrível como que tem pessoas que fazem trabalho melhor que emissoras, que investem bilhões por ano. Olha o trabalho que esse moleque teve para trazer informações, para trazer a rota, né, que os criminosos e a polícia fez dentro da mata, cara. É admirável, tá? E é justamente a imagem que a gente está falando, e aí você consegue perceber que os bandidos, eles vão correndo por toda aquela região e estão ali, né, segurando vassouras, não sei exatamente o que eles estão segurando, vassouras com bandoleiras. E uma coisa interessante também que é mostrada aqui no meio do vídeo é uma moça, que ela também está segurando uma vassoura com bandoleira, ali ó, essa moça, ela também está segurando uma vassoura com bandoleira, como você pode perceber aqui na imagem. Eu não quero problema com ninguém, então para mim eles estão segurando apenas vassouras, eu não quero nenhum tipo de problema pessoal com ele. É lá vassouras com bandoleiras, né? Vou usar o que ele usou para falar ali, tá? Para não correr risco de perder esse vídeo. Com isso daí. Então eles segurando vassouras foram direto pro BOPE e não sabendo da informação que o BOPE estava esperando eles ali sem câmera, com a câmera desligada, e eu já quero te mostrar por que a câmera estava desligada. O BOPE, para conseguir chegar a essas posições, de acordo com alguns trajetos aqui que eu tracei, eu não vou mostrar para os senhores, pro BOPE chegar nessa região foi cerca de 10 até 12 horas caminhando e levando equipamentos pesados. E você tem ideia de quanto que é a bateria, de quanto tempo dura a bateria de um soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro? 12 horas. Pra quem não sabe, eu sou cinegrafista, trabalho com cinegrafista, e assim, para uma bateria durar 12 horas, tá certo que não grava na maior qualidade possível do mundo, né? Não grava lá em 4K. Deve ser uma câmera que grava em HD ali, 720, né? E para durar 12 horas eu achei muito, cara.
Eu achei muito. Tem muitos celulares aí que não duram 12 horas de bateria. Então, assim, por que que eu tô falando isso? Porque quando a polícia falou que a bateria tinha duração de 12 horas, muita gente veio contra a polícia, falou que aquilo era argumento, que provavelmente eles tinham desligado a câmera para fazer o que eles quisessem dentro da mata, né? Quando na verdade não. Vocês podem estar vendo o rapaz ali falando, e essa informação já foi comprovada outras vezes, né? Que basicamente a polícia, principalmente o BOP, tinha começado aquela operação muito antes da polícia militar e da polícia civil. Mas só que para eles a operação começou muito antes. Então exigir que eles tenham imagem da bodycam, né, que é aquela câmera corporal que todos os agentes que trabalharam nessa operação tenham imagens das câmeras corporais, chega a ser um pouco de exagero, cara. Quando o BOP chegou nessa localidade, na Serra, e do Milagre, da Misericórdia, perdão, já não tinha mais bateria. E aí, naquele momento, os criminosos iriam enfrentar soldados caveiras sem ter uma câmera para registrar os últimos momentos daquele confronto que iria acontecer com o BOP. Então vocês imaginam o que deve ter acontecido. Há alguns relatos aí, que eu não posso confirmar, de que o BOP teria utilizado armas brancas contra o pessoal também que entrou nessa serra. Então armas brancas aí, e Vi uma pessoa falando que ela conversou com a esposa de um agente do BOP e usou um argumento que é bem válido e que, pelo menos na minha cabeça, faz bastante sentido, que é o seguinte: se eu tô com uma vassoura com bandoleira na mão, se é que vocês me entendem, por que que eu vou usar uma arma branca, que gasta muito mais tempo e que beira a psicopatia fazer isso? Pelo menos não consigo acreditar nisso que o povo tava falando, que foi a polícia que fez isso com o moleque. Enfim. nem se sabe como exatamente o BOP pode ter utilizado. Para aproveitar, né, falando da rota de fuga, temos outra imagem também que mostra justamente esses criminosos utilizando a mesma rota de fuga, e você consegue perceber que até aquele presente momento eles não faziam ideia de que o BOP estava esperando eles ali no meio daquela serra. E aí eles estavam ali se acumulando, a gente tem pelo menos uns 15 criminosos aqui nessa região, tentando fugir daquela região da Vila do Cruzeiro, após essa operação da polícia. E aí eles correram, caíram no colo do BOP sem câmera alguma. E por que eu disse que o BOP estava infiltrado aqui há pelo menos 2 dias? Novamente, para conseguir entrar numa região dessa, você precisa de informações extremamente privilegiadas. Para você conseguir informações privilegiadas, você precisa de soldados no terreno. E aqui é uma conclusão lógica minha, né? De que os soldados eles já teriam infiltrado aqui há pelo menos 2 dias, já estavam comendo e bebendo no território, porque precisa de informação privilegiada. Para você conseguir passar um batalhão naquela região, você precisa saber aonde que os criminosos estão olhando e aonde. Uma informação que eu não fiquei sabendo, tá? Se alguém souber, comentem aí, por favor, é de quantos policiais, né, do BOP trabalharam ali dentro da mata, tá? Porque assim, é uma área que parece ser uma área imensa, tá? Quilômetros de largura, e para cobrir uma área desse tamanho, eu acredito que não deve ter sido poucos soldados, né? Provavelmente deve ter sido uma pancada de soldado. Entre o fato também que o BOP não tem tantos agentes assim, tá? São agentes extremamente preparados, mas não são tantos agentes assim igual a polícia militar, por exemplo. Então, se alguém souber essa informação, deixem aí embaixo. Quantos soldados, né, mais ou menos o BOP utilizou para fazer esse muro do BOP? Porque essa informação eu acredito que eu não vi em lugar nenhum, não. Os criminosos não estão olhando. E você precisa de observadores, precisa de unidades de reconhecimento que vão estar ali dentro daquele território pelo menos alguns dias antes. Então é mais ou menos o que eu imagino, e são suposições lógicas, não tem nada confirmado, e provavelmente nunca vai ter esse tipo de confirmação por parte do BOP. E aí com isso, no meio da noite, alguns batalhões, algumas mais soldados tiveram que entrar e lotaram nessa região aqui, lotaram de soldados do BOP nessa localidade. A mídia, inclusive, o próprio governo, ele diz a respeito, né, de um muro do BOP, se não me engano é assim que eles estão chamando, que vem desde essa ponta até a outra ponta da Serra da Misericórdia. E é justamente a rota de fuga, como você consegue perceber, que é justamente onde os criminosos batem. Eles fazem a curva aqui, que é para entrar para o complexo do Alemão. E aí, novamente, você já deve imaginar o que aconteceu. Os soldados estavam sem câmeras, os criminosos estavam segurando ali vassouras, e eventualmente entraram em um confronto com o BOP que estava acontecendo ali. E aí depois a população foi lá e resgatou alguns desses criminosos que caíram dentro dessa região e aumentou o número, até onde se sabe, né, de baixas dos criminosos, foi de 121 caídos, tá? 121 caídos, 118 armas que foram apreendidas até o presente momento. A operação envolveu cerca de 30 blindados e 2.500 homens, e eu anotei aqui justamente para não esquecer. Primeiramente, que o governador de São Paulo não, perdão, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ele não teve apoio do governo federal, né? Ou seja, ele não teve a permissão para utilizar, por exemplo, da Polícia Federal. Ele não teve apoio, não abriram uma GLO para ele usar os blindados do Exército, por exemplo, né? Aí mostrou que o estado do Rio de Janeiro tem poder bélico e poder militar para bater de frente com as facas, né? O estado do Rio de Janeiro, eu acredito que qualquer estado do Brasil tem capacidade bélica e capacidade militar para bater de frente com qualquer FAQ que existe nesse país, mas só que precisa de pessoas com culhão para fazer isso. E a operação era justamente essa, com um BOP infiltrado ali há alguns dias e sem câmera ligada, no meio da noite. Eles já estavam aqui
Os outros soldados, né, da polícia do Rio de Janeiro, tanto a polícia civil quanto a polícia militar, fizeram um cinturão nessa região. Então eles fizeram um cinturão que tinha o objetivo principal empurrar justamente esse pessoal. Alguns deles ainda acabaram fugindo desse cinturão e conseguiram se desviar, né, do BOPE ali, mas mesmo não sabendo dessa informação. Mas de um lado aqui, ó, como os senhores conseguem perceber, não sei se vai dar para ver, mas aqui é o Morro do Terceiro, né? Não vou, acho que o YouTube não vai permitir eu falar o nome disso daqui. Mas aqui é o Morro dos Terceiros. E aí, não tem como você ir muito lateralizar nesse tipo de movimentação aqui, mas alguns desses soldados conseguiram. Porque também, no mapa é tudo bonito, né, mas só que são quilômetros e quilômetros de distância, cara. Então, assim, para não escapar um, teria que ser milhares e milhares de soldados, tipo, o dobro, o triplo do que foi, né, que, se eu não tô enganado, foi 2.500 soldados. Mas só que pela quantidade de apreendidos, pela quantidade de coisas que foram apreendidas e pela quantidade de baixas que o lado de lá teve, eu acredito que foi sim bem-sucedido. Eu fico triste só com a perda dos 4 policiais, né. Fugir para aquela região. Só que o pessoal aqui, ó, da Polícia Militar e também da Polícia Civil começaram a fazer um ataque convergente para tentar empurrar esse pessoal e conseguiu. Tanto é que eles fazem a quebra do sistema defensivo, né, o teórico sistema defensivo que eles estavam fazendo, que também envolve diversas camadas, aí seja, né, as barreiras ali no começo, e aí depois eles fazem uma defesa circular, né, uma defesa meio que em profundidade também que acontece ali. Mas no final das contas acaba quebrando. E o que é que os criminosos utilizaram aqui? No começo aqui, né, já no comecinho, na entrada da favela em si, eles costumam fazer esse tipo de defesa circular. São pelo menos aí, vamos dizer, um grupo de pelo menos de 10 a 50 soldados que fazem esse tipo de vigília em diversos pontos. E aqui Imagina o desespero desses caras que estão acostumados a atirar em carro de família que errou a rota, atirar em carro de pessoas que estavam olhando ali no mapa e acabou caindo para dentro da favela, né? Imagina o desespero desses caras ao ver uma manada de soldados da polícia entrando para dentro da favela. Porque esses caras não estão acostumados a ver o Estado presente dentro das favelas. Por isso que eles fazem o que quer. Tanto quando começou, eu acredito que eles achavam que iria ser mais uma operação normal, né? Até porque no Rio de Janeiro sempre tem operação, isso aí é normal. Mas só que eu acredito que eles não esperavam 2.500 soldados em uma operação, né? visão, porque eu acho que fica até mais fácil de perceber. Ó. O Choque tá por aqui, eles fizeram infiltração por aqui, o Choque também fez a infiltração do outro lado ali e a polícia por aqui. E aqui dá pra você entender, os criminosos, geralmente eles fazem uma divisão de pontos estratégicos para justamente essa defesa circular. Então eles pegam os pontos mais altos da região e eles ficam ali operando naquela localidade. Ó. Então eles ficam ali nos pontos mais altos, isso aqui parece meio óbvio já, por assim dizer. Só que no meio do fogo, dos tiros mesmo, eles tentam aplicar uma tática de fogo cruzado que foi ensinado aí, teoricamente, aí eu não posso afirmar nada, né? Mas eu tinha lido que a Polícia Federal tinha confirmado isso em alguns depoimentos, que eles gostam de fazer a tática de fogo cruzado, que supostamente foi ensinado aí por outros membros de outras organizações, como as Farc e organizações de mercenários também. Então, eles fazem fogo cruzado, que é justamente pegar um ponto em específico, que é uma rota de entrada da polícia, e olhar eles em diversos pontos. Mas isso daqui, geralmente, ele é acompanhado por 3, tá? Então, são 3 pontos diferentes que fazem a exata a mesma localização, tá? A vigilância da mesma localização, e faz aí, né, um ataque, uma defesa que a gente chama de defesa circular, que é bem comum, é bem utilizada pelas Farc e agora foi adaptada para ser utilizado pelo Morro. E aí, no meio desse caminho, você vai conseguir perceber que o Choque vem avançando e o Core, né, também vem avançando, a Polícia Civil também, todo o batalhão ali da Polícia Civil vem avançando, inclusive o Core. E aí você percebe que em dado momento, tudo isso aqui quebra. E aí isso daqui é confirmado pelo vídeo do Factual RJ, que vai ser uma das fontes aqui que eu mais utilizei definitivamente para entender o que aconteceu. Também não só o Factual RJ, tá, cara? Mas só que tem que parabenizar também os repórteres cinematográficos que estavam ali acompanhando aquela operação de perto, tá? Esse trabalho não é pra qualquer um não, cara. Esse trabalho não é pra qualquer um. Mas eles conseguiram passar um pouco do que aconteceu ali, tá? Porque eles estavam ali dentro do fogo cruzado, cara. Era bala comendo o tempo todo, era tiro passando perto do ouvido, era bala voando mesmo. Então, assim, esses caras estão de parabéns. RJ, ele mostra aqui no meio do caminho que o pessoal que deveria estar dividido, os criminosos que deveriam estar divididos naquela região, eles se aglomeraram, que é justamente a pior coisa que você pode fazer nesse quesito, mas é justamente uma quebra de tática. Então os criminosos que teoricamente estavam separados em diversos pontos, eles tentaram fugir para o mesmo ponto, que era aquele ali, ó. E aí com isso, fazendo a mesma rota e tentando buscar o mesmo caminho, eles acabaram se aglomerando em um ponto só, eles se encontraram no mesmo local. A polícia... Vocês veem, né, várias letras de funk, o pessoal falando, né, que é só subir favela, é ver peitar. E quando sobem, eles covardemente, né, eles começam a recuar. Eles recuam, né, porque assim, tem poderio bélico, mas só que não tem o treinamento que um policial tem, né? Não consegue bater de frente, cara. Independente do armamento que eles têm, a polícia tem o treinamento, cara. E a polícia tem o poder do Estado ali, né? Então, se a polícia quiser entrar, eles vão entrar. Basta a polícia querer, basta os governantes querer, né? Então, isso mostra para as facções organizadas, né, que
o Estado pode estar presente onde ele quiser, basta os governantes quererem. Tanto a polícia militar quanto a polícia civil identificaram esse pessoal e ali já tem uma das primeiras baixas que é a mais reconhecida também que aconteceu, que foi a da Penélope, se eu não me engano. É uma das que mais bombou aí, né? Rapaziada, isso daqui, eu pude confirmar, eu não vou trazer para o vídeo de cá, tá, até porque é um tema muito forte, mas eu vou tentar explicar para vocês, porque isso daí foi uma desinformação que foi passada, e passada, e passada, acabou se tornando meio que uma verdade. Penélope é uma pessoa e Japinha é outra pessoa. Primeiramente, não se sabe se a Japinha morreu, se a Japinha foi pro andar de baixo, não vou falar pro andar de cima, porque eu acredito que esse pessoal, né, enfim. Mas só que a Penélope é uma pessoa, a Japinha é outra. Eu mesmo tava achando que era a mesma pessoa. E uma outra coisa também, cara, já foi comprovado que aquele vídeo pesadíssimo que saiu, né, do cara parecendo um Demogorgon, pra quem já assistiu a série sabe do que eu tô falando, com a cabeça toda aberta, uma imagem bem pesada. Primeiro que aquilo não é uma mulher, aí vazaram também falando que era um rapaz, que já não era ele também. Então tomem cuidado, tá? Porque teve muita desinformação durante essa operação, cara. Mas enfim, vamos estar prosseguindo aqui. Isso aí é só pra corrigir essa desinformação, tá? Ultimamente, no dia de ontem, e eu recomendo que você nem veja. Mas a primeira baixa acontece. Eu não consegui identificar exatamente onde aconteceu, mas se eu não me engano, foi por aqui, tá, meus senhores? Foi por aqui porque foi uma rua já sem saída e aí eles não conseguem fazer, né, nenhum tipo de operação. Eles ficam sem saída e aí começa uma troca de tiro por ali e de repente eles decidem se render. E aí tem essa imagem aqui, ó, vamos lá, ó, na minutagem que eu te mostro aqui, do factual, 28 e 25, justamente aqui. Vamos ver em qual desses vídeos que aparece. Aqui, ó. 28 e 25. Esses prisioneiros aqui agora, né? Esses criminosos que foram presos, eles são identificados. E aí eu já localizei isso daqui justamente por causa da Drogarias Barato e também da Peixaria do Cruzeiro. E aqui você pode ver que eles se aglomeraram. Aqui eu não sei se eu vou poder mostrar alguma coisa aqui, também não quero tomar nenhum tipo de strike. E não sei como é que é o factual, ele age, né, com o seu conteúdo. Aqui você pode ver que eles fizeram a pior coisa que eles poderiam fazer, que é justamente se aglomerar em um local. E só falando de estratégia aqui, tá? Não tô dando nenhum tipo de dica pra eles, mas foi um erro ali, né, operacional, que é bem óbvio que iria acontecer. Que pena que nenhum deles estavam com cabo de vassoura na mão, né? Podia estar todos com cabo de vassoura na mão, mas enfim, não estavam, né? Se de um lado a gente tem soldados que realmente são especialistas no que fazem, trabalham para isso, a polícia militar do Rio de Janeiro que vive todo dia aquele confronto, sabe o que está fazendo, e do outro lado a gente tem pessoas que tiveram até algum tipo de treinamento, mas não tem a disciplina para manter o treinamento e fazer aquilo lá funcionar. E aí eles se aglomeraram em algum canto. E cai por terra também, né, as pessoas que falavam que a polícia tinha desligado as câmeras para fazer o que quisesse. Até porque, né, tinha muita gente aglomerada ali. Uma granada ali fazeria um estrago, né? Se a polícia quisesse. Nenhum deles estariam aparecendo nesse vídeo aqui, tá? Todos estariam junto com aquela fila de pessoas deitadas. E se entregaram no final das contas. E aí já localizado é essa região aqui que eu também vou te mostrar. A Peixaria do Cruzeiro fica para cá, ó, dá até para ver, ó. A drogaria mais barata por aqui, ó, dá até para ver na imagem que eu trouxe aqui para os senhores. E a Peixaria do Cruzeiro fica para cá, se eu não me engano. Então eles descem todo esse morro aqui, tem algumas regiões aí que são cobertas aqui, vira uma bagunça pelo mapa que eu estou trazendo aqui. E eles descem todo o morro. Aqui, antes disso, o factual ele já mostra no começo o que estava acontecendo ali com o pessoal que tentou correr, que estava trocando tiro com o Bop. E o factual, ele estava mais ou menos por aqui, eu quero que você identifique nessa posição, graças a essas 3 torres que temos de subestação elétrica nessa localidade. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom. Temos 3 torres de subestação elétrica, como vocês podem ver, mesmo que ela esteja toda quebrada aqui no mapa, dá para entender que é uma torre de subestação elétrica. E aí o factual, ele estava mais ou menos por aqui, se eu não me engano, tá? E ele consegue ver exatamente ali, né? Ele está no chão, obviamente, e ele consegue ver essas 3 subestações de energia. Sniper aí deve que fez a festa, tá? Porque o cara com uma roupa tática, não tem como ver, velho. Se o cara vai com uma roupa da cor da mata, né? Da cor do ambiente que eles estavam ali, um sniper deitado ali fazeria a festa, cara. Porque não dá pra ver nada. É uma mata muito densa. E é nesse momento, é no momento que eu já tinha colocado aqui, ó, nesse momento aqui. Dá pra ver, né, as 3 subestações de energia logo acima do morro. E aqui eu vou ter que deixar a imagem preta, porque eu não sei se eu vou dar algum tipo de strike. Então eu vou deixar só o volume para os senhores entenderem o que está acontecendo ali do outro lado do morro com aqueles criminosos que tentaram fazer uma rota e nesse momento estão enfrentando a caveira sem câmera. Bom, ali começa o confronto e aquele confronto ele não termina antes das 8 horas, pelo que se sabe de informações de campo aí dos próprios. É um poderio bélico muito grande, né? A quantidade de munição, que se eu não estou enganado foi
Foi quase 12 horas de operação, né, e durante essas 12 horas a bala voando, cara. Então, assim, é muita munição, é um investimento muito alto que o estado faz em cada operação dessa, tá. Mas só que eu sou super a favor, é pra isso que eu pago o imposto. Eu acredito que vocês também, Os né. moradores. Então o confronto foi até às 8 horas. Começou de tarde e foi até às 8 horas, aumentando ainda mais o número de baixas que aconteceu dentro da Serra da Misericórdia. E aqui tem outra imagem também geolocalizada Ele falou que a operação começou de tarde, cara, mas a operação começou de manhã, tá. A operação começou bem cedo, na verdade, eu acho que de madrugada já estava rolando já. do Factual, que eu acabei achando por engano, eu coloquei por aqui, eu acabei achando sem querer, e aí eu já coloquei ela aqui, que é justamente do minuto 47:28, que eles vão fazer um assalto ali, aparentemente, né, contra uma casa. E aí a polícia, né, está ali, ele tá logo atrás, e aparentemente tem um criminoso segurando um fuzil naquela região ali. Eu não sei exatamente se eles rendem ou se esse criminoso tenta resistir. Ele Se eu não tô enganado, tá, ele se rende. Eu sei qual o minuto que ele tá tá falando. justamente aqui, ó, você consegue perceber que ele desce, Até porque também é burrice não se render, né, 300 cabos de vassoura apontado pra você vai tentar alguma coisa ainda? né, as escadinhas ali, para numa posição aqui atrás e o criminoso tá dentro de uma casa aqui, ok? Então, só para mostrar que eu trouxe essas imagens geolocalizadas para vocês, ó, vamos ver lá no começo, para entender, ó, os senhores conseguem ver o quadradinho aqui, a escada e tudo mais. Então, esse quadradinho foi o principal, mais fácil aqui para mim identificar. Eu quero salientar que essa operação ela começou muito antes do que a gente imaginava. Há relatos aí, né, e aí eu não vou confirmar, são novamente deduções lógicas aqui, de que os confrontos que vinham acontecendo anteriormente a essa operação era justamente para deixar isso gravado na mente dos criminosos, que a situação era uma situação fácil, a situação da rota ali era uma situação de extrema facilidade, que eles poderiam atravessar, que nunca haveria uma infiltração, que não havia soldados naquela região, então eles pulavam ali, né, pro complexo do Alemão. Eles tinham certeza absoluta, igual eu já tinha falado no começo do vídeo, eles tinham certeza absoluta que ali era uma rota de fuga tranquila, uma rota de fuga assim que não tem erro, né. Portanto, nos vídeos vocês veem eles adentrando para dentro da mata de uma maneira tranquila, sem correria, sem desespero, porque eles tinham certeza que ali seria um lugar tranquilo, por isso que eu falo que foi uma operação muito bem bolada, cara. O efeito surpresa nessa operação, assim, deve que foi uma coisa, assim, absurda pra quem estava do outro lado, né. Eles ficaram sem entender: "Pô, tô indo pra minha rota de fuga de segurança aqui, né, e tem bala voando daquele lado, o que que tá acontecendo, né?". E aí, isso daí foi acontecendo várias e várias vezes. A polícia batia no começo aqui, ó, da favela, do Morro da Penha, e aí esses soldados recuavam, entravam dentro dessa serra aqui, passavam pro Morro Alemão e sem problema algum para suas vidas. E aí isso aconteceu várias vezes, várias vezes. E aí, de repente, eles armam uma emboscada, né, com o BOP. E isso eles não estavam esperando, não era informado que o BOP estava dentro da serra já infiltrado, que ele já E estava vocês percebem como que foi uma operação de extrema inteligência, quando vocês veem, né, que eles não colocaram um BOP para subir para a favela, né, para empurrar o pessoal para dentro da mata. Eles colocaram um BOP dentro da mata, porque o BOP sobe para resolver o problema. Ele não sobe para capturar o problema, ele sobe para resolver o problema, cara. Colocaram eles onde eles deveriam estar e onde eles foram treinados para estar, né, para fazer um trabalho que a polícia convencional acaba não fazendo. O BOP é bem treinado, cara, basicamente isso. O BOP é treinado para fazer isso, tá? ali há algum tempo. Uma coisa que eu acho interessante também, que eu deixei anotado aqui, é que em diversos vídeos, os criminosos, eles fazem um uso de ervas antes de um confronto com o BOP, o que eu acho uma coisa extremamente interessante, né? Como que é tão comum, né, essa utilização da erva por eles e como que falta ali, né, um pensamento de que isso possa atrapalhar, de repente, o seu raciocínio lógico no meio de um confronto com o maior batalhão tático que existe no Brasil, né? Então, tudo bem. Assim, eu colocaria a mão no fogo pra falar que é a melhor polícia do planeta, tá? Tem exércitos no mundo afora aí que não tem o treinamento que os soldados do BOP têm, né? Fazem e utilizam isso daí, não acabam considerando que eles estão batendo de frente com o BOP e poderão bater a algum momento com o BOP. E aí dão risada e tudo mais, e enfim, saíram alguns vídeos disso daí. Outra coisa que eu queria mostrar é que depois, né, dessa operação, o BOP obviamente não recolheu os corpos daquela localidade, porque o serviço do BOP não é esse, né? Isso seria serviço de outras forças. E É, foi o que eu disse, cara. O BOP sobe pra resolver o problema, ele não sobe pra prender ninguém, isso não. também acaba atrapalhando a investigação. Então, o local onde deveria ser preservado, ele foi mexido, e aí tem algumas conversas, né, falando que rasgaram as roupas para justamente identificar essas pessoas como civis, meros civis e tudo mais, mas eu não vou entrar nesse mérito exatamente. Meu problema aqui é falar, meu negócio é falar de tática. Mas quero mostrar que eles mexeram, né, no terreno, e aí isso atrapalha toda a investigação. E agora não dá nem para saber se o BOP definitivamente utilizou facas no campo de batalha, se ele utilizou arma branca no campo de batalha, e se isso daí foi de dia, se foi à noite, se foi o BOP. A real é que algumas imagens mostram sim, né, e eu não cheguei a olhar com muito detalhe, porque são imagens muito fortes, mas algumas imagens mostram sim que foram utilizadas de maneira intensiva armas brancas no campo de batalha, de uma maneira bem intensiva. Mas enfim,
mexeram e não dá pra saber exatamente, a investigação não vai conseguir concluir se isso daí foi o BOPE ou não foi, ok? Só quero deixar isso bem claro. Outra coisa também é que os policiais que perderam a vida, principalmente os policiais civis que estavam aqui, ó, atuando junto com o choque, eles foram emboscados, tá? Então isso daqui foi a tática, justamente a tática de guerrilha que eu falei lá no início do vídeo, que os criminosos, eles seguraram as posições. Então o objetivo deles não era o recuo total, tá? Eles estavam ali para enfrentar, de fato, as forças do... Igual eu já tinha dito, tá? Eu acredito que eles não recuaram achando que a polícia estava em menor efetivo. Eu acredito que por isso que eles não recuaram. Só que eu acho que o que eles não esperavam era que tinha tanto soldado assim dentro do morro. do Estado. Então eles ficaram e permaneceram e seguraram posições e armaram emboscadas para os policiais que infelizmente tiveram baixas aí. Então dos 4 policiais, 2 eram policiais civis e esses 2 policiais civis, segundo algumas informações, caíram, né, no campo de batalha por conta de emboscada desses criminosos que estavam ali e fizeram contra a infiltração dos soldados da polícia. Ok, só queria mostrar isso aqui que foi planejado também. Não foi apenas uma troca de tiro comum que esses soldados acabaram caindo. E aqui eu quero destacar também, novamente, a operação do BOPE para infiltrar nesse local. Porque existem pessoas olhando, existem criminosos olhando e fazendo a vigilância dessa região. Fora isso, tem diversas armadilhas. E Primeiramente que ali eu acredito que não tinha nenhum cidadão de bem, tá? Essa operação eu acho que começou a dar início ali, começou as movimentações entre 4 e 5 horas da manhã ali. Esse horário não tem cidadão de bem dentro da mata. E outra coisa também, ele falou que fica pessoas para tomar conta daquela mata ali, né? Eu acredito que mesmo se eles tivessem uma tecnologia muito avançada, tomar conta de uma mata tão fechada igual aquela, mesmo com tecnologia, mesmo usando drones com alta duração de bateria, seria quase impossível, tá? Eles estavam tão seguros que aquilo lá era uma rota segura de fuga, né? Que eles nem sequer pensaram em proteger aquilo ali melhor, né? Né, agora eles caíram na boca do leão. E ninguém descobriu que o BOPE entrou ali, nenhum, né, 2 dias antes, nem a guarnição inteira, o batalhão inteiro que infiltrou naquela região, que é muito, muito único o que aconteceu, tá? Então o BOPE estava por aqui, novamente, para te mostrar, e o confronto aconteceu no meio dessa mata entre o BOPE, né, e os traficantes. 2 soldados do BOPE também acabaram caindo, e não se sabe, né, se foi por ali, mas é bem provável que foi também na região da mata, mas nunca descobriremos, não havia câmera, não havia nada. Falar também que graças a essa operação ter acontecido dentro da mata, nenhum civil foi atingido, não teve nenhuma baixa civil até o presente momento que estou gravando esse vídeo. E só para deixar claro, tá, pro pessoal que gosta de passar pano, gosta de ficar em cima do muro, sendo que é uma situação que não tem como você ficar em cima do muro, cara. Eu acredito que se numa situação dessa você fica em cima do muro, você tá escolhendo o lado errado, tá? Todo mundo tá cansado da criminalidade que vem acontecendo no Brasil, cara. Tinha muita gente falando, há quem garante que não morreu inocente. Velho, essas 117 pessoas, né, dessas 117 vítimas da sociedade indo pro andar de baixo, graças a Deus, 80 tinha passagens pela polícia e 20 ainda estava em investigação para saber, né? Muitos passaram ali pelo reconhecimento e acabaram não sendo reconhecidos até o momento. Então, assim, cara, eu acredito que ali não tinha vítima da sociedade, não, tá? Todos os que entraram na mata, e foi uma baita estratégia também de colocar essas pessoas na mata para fazer uma troca de tiro ali sincera entre a polícia e os criminosos, e não ter nenhum tipo de bala perdida, não ter nenhum tipo de notícia também de civis que foram atingidos, que diminuiria muito, né, a reputação dessa operação que aconteceu ali na região do Complexo da Penha. Mas é isso. E o povo tentou diminuir também, né? Eu acho Gostaria que de dizer acabou também, né, muito. para vocês deixarem um like, se inscrever e tudo mais, mas principalmente que todo o dinheiro arrecadado desse vídeo aqui vai ser enviado, ou tentarei enviar aí para as famílias dos soldados que caíram no campo de batalha. Então, dos 4 policiais que caíram no campo de batalha, E ele vai ter que enviar, tá? Porque ele tirou uma nota aqui esse vídeo. Conteúdo bom, tá? Guerra é guerra. O link estará na descrição desse vídeo original. E basicamente é isso, rapaziada. Eu acredito que quem nessa operação ficou em cima do muro ou então tá defendendo o lado errado, o lado das facas, cara, todos nós, independente se você tem dinheiro ou não, somos vítimas desse pessoal, cara. Porque mesmo você tendo dinheiro pra morar em condomínio de luxo, pra ter segurança, pra andar de carro blindado, uma hora ou outra você vai ter que pisar na rua que todo mundo pisa, você vai ter que frequentar um shopping que todo mundo frequenta, você vai ter que ir numa loja aberta e assim... você acaba ficando refém dessas pessoas, tá? Tem pessoas que moram bem no Rio de Janeiro, né? Moram em condomínios fechados e já teve seus bens levados por conta desses marginais. Tem pessoas que acabaram tendo a vida ceifada por conta desses marginais. Muita gente falou que a atitude da polícia foi truculenta. Muita gente chamou o Cláudio Castro, né, de genocida. Mas só que, rapaziada, enquanto o governo não mostrasse que ainda é presente, que se quiser eles podem tomar aquele lugar, o crime organizado ia se expandindo, igual eu disse no meu último vídeo. Aqui na minha cidade nunca teve relatos, né, de facas criminosas. De um tempo pra cá começou a ter o C vermelho, cara.
Para vocês terem ideia, aprenderam há pouco tempo atrás 2 do C vermelho aqui, perto de casa. Então, assim, é um câncer que já deveria ter sido cortado há muito tempo, deveria ter batido de frente há muito tempo, para mostrar que o Estado pode entrar onde ele quiser, que se o Estado quiser, ele pode tomar qualquer favela nesse Brasil. Podem me corrigir se eu tiver falado alguma coisa errada. Quando o vídeo é muito longo, tem quase 1 hora de gravação bruta aqui, eu meio que começo a errar um pouco as palavras, tá? Porque fica difícil, eu começo a falar, e acaba que embola um pouquinho o pensamento. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, lembrando que eu solto vídeo todas as semanas, tá? Valeu, falou, tamo junto, até a próxima. Isso daqui deu canseira de editar, hein? Valeu, tamo junto.